Então vamos falar aqui, pessoal, conceito de evolução, tá? Primeira coisa, a palavra evolução significa transformação ao longo do tempo, tá? Não é aquela coisa assim, eu vou evoluir, eu sou um Pokémon, eu vou evoluir. Pokémon não evolui. Pokémon se transforma, né? Pokémon, ele é um estágio larval que depois vai se transformar num adulto, alguns Pokémons. Isso não é evolução, isso é desenvolvimento. Evolução são modificações. Então, essas modificações, elas podem ser boas ou ruins, ou podem não mudar nada, não ser nem bom nem ruim. Simplesmente ela aconteceu e ela não é definitiva para a sobrevivência, ela está lá na dela. É a primeira coisa que vocês têm que entender, tá? Que evolução não é isso que vocês acham que é. Então, né? Aqui no caso é um desenvolvimento de crescimento. Não tem uma mutação. Antigamente ele era Charmander, aí 1 milhão de anos depois ele virou enfim, um Charizard. Não, não é isso, tá? Então é isso que vocês têm que entender. Eu já falei sobre. Outra coisa importante é o fixismo. Fixismo é a teoria que fala que os seres são fixos e que tem a ver com o criacionismo de que se a pessoa nasceu assim, ela vai continuar assim. E então, se existem seres vivos há 4,5 bilhões de anos, então todos eles são exatamente iguais àquela época. Isso é o fixismo. Então, Aristóteles, Newton, Descartes, vários cientistas falavam sobre isso, tá? Diferente, deixa eu passar aqui, diferente das teorias evolucionistas. Então, na teoria evolucionista, a gente vai aí ter o primeiro, como é que eu vou falar? Naturalista, que é conhecido que é o Lamarck, né? O Lamarck, no século XIX, olha só quanto tempo, né, de fixismo. No século XIX, o Lamarck ele deu muitas contribuições para a biologia, porque o Lamarck foi o primeiro a sugerir que o estudo dos seres vivos deveria ser feito por pessoas que são denominadas biólogas, porque antes não era biólogo, era naturalista. Antes estudava a história natural, então Lamarck é naturalista, Darwin é naturalista, mas hoje nós temos a nomenclatura biólogo e isso vem de Lamarck. O Lamarck dizia o seguinte, que é extremamente importante, que as mudanças no meio criam a necessidade de adaptação. Então, tanto para Lamarck quanto para Darwin e todos os evolucionistas, o meio é que força uma modificação. Por quê? Porque vai sobreviver no meio os indivíduos que estiverem de acordo ao meio, certo? Então, o meio ambiente, as condições físicas, químicas, enfim, entre outras, são extremamente fundamentais para a evolução, porque a gente não tem o mesmo clima durante todo esse tempo de origem dos seres vivos, tá? E os seres vivos, olha só o que Lamarck fala, se modificam para sobreviverem às novas condições ambientais. Então, para Lamarck, existe uma mudança ambiental, direciona modificações e o indivíduo se adapta. Prestem bem atenção nisso, tá? E aí o Lamarck estabeleceu algumas leis. Primeira lei, lei do uso e desuso. Para Lamarck, um órgão muito utilizado tende a se desenvolver, enquanto um órgão pouco utilizado tende a se atrofiar. Então é assim, se eu uso muito, aí a gente fala da história da girafa, que nem existiu essa história, mas tudo bem. A girafa tinha o pescoço curto, comia a vegetação rasteira. A partir do momento que a vegetação rasteira acabou, a girafa teve que esticar o pescoço, esticou tanto até alcançar a árvore para poder se alimentar da árvore. Então, a girafa, ela causou o aumento do seu pescoço. Isso é a lei do uso e do desuso. Beleza?
Então, para Lamarck, o indivíduo, ele ocasiona a sua adaptação. Mas aí tu vai dizer, ai, professora, que absurdo. Não, não é um absurdo. Por quê? Porque as pessoas falam assim: ah, mas o dente ciso vai sumir porque eu não uso dente ciso. Se você não usa o dente ciso e ele vai sumir porque tu não usa, você é lamarquiano. A maior, as maiores coisas absurdas que nós ouvimos são lamarquianas e a população acha que está certo. Se fosse assim, você usa o cérebro, ele aumenta, você não usa o cérebro, ele diminui. Fora outras coisas que eu não sei que vocês usam ou que vocês não usam. Então não é isso que acontece, mas para Lamarck é. Para Lamarck, você utilizar uma característica faz com que ela, nessa mesma vida, ela melhore, aumente e você passe essa característica aos seus descendentes. Todo mundo entendeu? Então, para Lamarck é assim: a girafa esticou o pescoço da girafa ficou enorme, e além dela conseguir se alimentar das árvores, agora a girafa passa esta característica aos seus descendentes. Então, ele fala da herança dos caracteres adquiridos. Se a girafa perdeu uma orelha porque ela não usa, que é isso que o Lamarck fala, se eu não usar a orelha, ela vai diminuir a ponto de atrofiar e sumir. Essa característica ocorre nesta minha vida, sei lá, 20 anos, 30, sei lá quanto tempo dura os seres vivos no habitat, e eu passo essa característica aos meus descendentes. Então, eu vou lá na academia, malho um monte, fico bem bombada e meu filho vai nascer já todo forte porque eu já desenvolvi essa característica. Ah, eu moro numa caverna, é muito escura, eu não uso meu olho, então eu sou cega porque eu vou ficar cega porque como eu não uso o olho, então eu posso ser cega. E da mesma maneira que o meu olho para de funcionar porque eu não uso ele, eu vou passar essa característica aos meus descendentes. É extremamente importante que vocês entendam isso. Beleza, pessoal? Todo mundo me ouve? Todo mundo está entendendo? Qualquer coisa vocês me perguntem. Sim, Tá. Então vamos continuar. Então, para Lamarck, o meio provoca mudança nos indivíduos. Para Darwin também. Só que para Lamarck, de acordo com suas necessidades, visando a sua adaptação. Para Lamarck, quem muda é o indivíduo. Então, alagou a minha casa. Para eu sobreviver, eu vou produzir brânquias e vou ficar respirando embaixo da água. É isso. Tem um mutante no X-Men que ele era chamado de Darwin. Na verdade, esse mutante não deveria ser Darwin. Esse mutante deveria ser Lamarck. Porque se ele tem a capacidade de se adaptar em qualquer ambiente, ele é lamarckiano, não é darwiniano. Vocês entendem isso? Aí, ó, só um pouquinho. Lamarck, século XIX, 1809. Darwin, grego. Charles Darwin, 1859, século XIX, né? Mas assim, mesmo que o Lamarck tenha formulado teorias que o Darwin depois ajustou, ele foi extremamente importante para a época. Porque lembrem que o fixismo tem a ver com a igreja e tem a ver com, né, um domínio da igreja. E falar sobre evolução é ir de encontro às filosofias da igreja na época. O avô do Darwin, que também, né, Darwin é um sobrenome, ele já estudava as teorias de Lamarck, pesquisou com Lamarck, então Darwin já ouvia muito tempo seu avô falar sobre isso. E Darwin, ele fez uma faculdade, acho que ele fazia arte, se eu não me engano, era naturalista também, e ele resolveu, foi convidado a fazer uma viagem ao redor do mundo
entrou no navio e foi fazer essa viagem ao redor do mundo. Muitos pesquisadores fizeram a mesma viagem, mas o Darwin desenhava muito bem e nessa viagem ele teve umas sacadas evolucionistas. E o Darwin, assim como Lamarck, também acreditava que o meio era responsável, porém, o Darwin criou a teoria da seleção natural. Para Darwin, o meio seleciona. Não sou eu que vou criar guelras para respirar embaixo da água. Se eu tiver guerras, eu posso respirar embaixo da água. Se eu não tiver, eu vou morrer. Então, para Darwin, existiam duas girafas, a do pescoço curto e a do pescoço comprido. Se a alimentação, a vegetação rasteira acabou, a girafa do pescoço curto morreu. Quem é que sobreviveu? A girafa do pescoço comprido. Então, não é a girafa do pescoço curto que vai virar a do pescoço comprido. A girafa do pescoço curto e a do pescoço comprido têm o mesmo ancestral, digamos mesmo, os mesmos avós. E por algum motivo, o ambiente proporcionou, facilitou a vida da girafa de pescoço comprido. Então, hoje existe girafa de pescoço comprido, porque em algum momento esta característica pescoço comprido foi determinante para a sobrevivência dela. Então, ele fala da variabilidade entre os indivíduos da população, a luta pela sobrevivência e a sobrevivência dos mais aptos. Apto, não dos adaptados. Se eu for me adaptar, eu mudo a minha característica. Se eu sou apta, eu já nasci assim. Então, eu vou usar esse exemplo para vocês entenderem. Pessoal, todo esse negócio do isolamento, pessoal em casa por causa do Covid, não deixa de ser uma seleção natural. É claro que muita gente vai morrer, como já morreu, mas outras vão sobreviver. Isso é seleção natural. Não tem como uma pessoa lá, fumante, com 80 anos, ela adaptar o corpo e sobreviver ao vírus se ela já é um grupo de risco, beleza? Não tem como ela mudar as características do corpo. Então, as pessoas que vão morrer, infelizmente, num ponto de vista evolucionista, são pessoas que não estão aptas a sobreviver com esse vírus. Beleza? Mais ou menos isso. Espero que vocês entendam o ponto de vista que eu estou dizendo. Então, essa daqui é a viagem que o Darwin fez. Passou pelo Brasil. Darwin no Brasil pegou doença de Chagas, ficou com um fígado bem grande e acabou falecendo depois. Né? Levou uma herança do Brasil. Aqui são os desenhos que mostram, né? Que fala para ele, ó, nossa, por que eu tenho tanta diversidade num mesmo tipo de ave, que é extremamente parecido? Mas num determinado local, o bico comprido é importante. No outro local, o bico curto é importante. E isso tem a ver com o ambiente. Então, para Darwin, tem uma variabilidade entre os indivíduos e as características mais aptas são as características de sobrevivência. Por que é difícil nós, humanos, entendermos a teoria de Darwin? Porque nós temos a tecnologia. Então, se a pessoa é míope, ela bota um óculos e corrige essa, essa, esta característica. Se a pessoa não consegue andar, ela usa uma cadeira de roda. Se a pessoa perder os dentes, ela usa uma dentadura. Então, a tecnologia que a gente chama de seleção artificial favoreceu muito os humanos e favorece até hoje. Se eu mandar todo mundo da sala e dormir na rua, sem cobertor, sem roupa, sem nada, neste inverno, muitos morrem. Por quê? Porque nem todos vão conseguir sobreviver a uma noite de frio. Outros vão sobreviver. E aqueles que sobreviverem podem continuar dormindo na rua. Assim, não estou dizendo que é para dormir na rua. Então, se eu uso um cobertor, se eu ligo um aquecedor, se eu uso um ar-condicionado porque está calor, eu estou usando a tecnologia a meu favor. Isto não é seleção natural. Agora, mesmo com toda a tecnologia do humano, certas doenças conseguem
aparecer, mesmo com toda a tecnologia que temos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem um áudio aberto. Então é importante vocês saberem que, mesmo Darwin pensado em tudo isso, que é fantástico e é extremamente importante para a biologia, daí a gente tem outra biologia após Darwin, Darwin não sabia como as características eram transmitidas. Na época de Darwin não existe a palavra mutação. Mutação não é da época de Darwin, mutação é pós-Darwin. E Darwin e Mendel viveram na mesma época. Só que Mendel, lembra que eu falei para vocês? Todos os estudos de Mendel foram descobertos 16 anos após a morte de Mendel. E saibam que Darwin é mais velho que Mendel, tá? Então, Darwin não conseguia explicar cientificamente a variabilidade e como é que estava de pai para filho, né? A herdabilidade. Então, tá, aqui eu já falei para vocês do Lamarck, do Darwin, do pescoço da girafa. Depois eu vou falar do neodarwinismo. Uma coisa bem interessante da Darwin é falar sobre o melanismo. O melanismo, aumento da pigmentação de mariposa. Ele atribui o aumento da pigmentação da mariposa por causa da Revolução Industrial. Então, antes existiam muitas mariposas escuras, porque o clima não era poluído. Então, a mariposa escura, num ambiente claro, sem poluição, é extremamente visível para um predador. Então, tinha muita mariposa escura. Com a Revolução Industrial, aumentou a poluição atmosférica e essa mariposa mais escura, acinzentada, né? Na poluição ela consegue se camuflar. Olha ela aqui embaixo. Então, o predador não enxerga mais ela. Agora, o predador enxerga a mariposa clara. Então, isso é seleção natural. Antes da Revolução Industrial, eu tinha muitas mariposas claras e poucas escuras. Olha aqui. Deixa eu tentar com o mouse mostrar para vocês. Isso daqui é uma mariposa se camuflando. Clara. Aqui é a mariposa escura, bem visível. Aqui, pós-revolução industrial, a mariposa escura se camufla e a clara não. Isso é uma questão de seleção natural. Por que, que a clara morreu? Porque ela é ruim? Porque ela não merecia? Não. Porque agora ela é visível aos predadores. Então não existe assim, professora, o piolho ficou resistente. Então, vou falar de bactéria e piolho. Existem vários tipos de piolho. Da mesma maneira que numa sala de 40 alunos com coronavírus, nem todo mundo vai morrer. Alguns vão, alguns não vão. Alguns vão pegar a doença e ter sintoma, alguns vão ser assintomáticos. Por quê? Porque existe uma diversidade biológica. Então, após tomar antibiótico, nesse caso de bactéria, muitas bactérias morrem, poucas sobrevivem. Se eu parar de tomar antibiótico, essas bactérias aqui que não morreram da primeira vez, não é que a bactéria ficou viciada em antibiótico, elas já morreram. O que, que elas vão fazer? Elas vão se proliferar e essas bactérias, mesmo eu tomando antibiótico, não vão morrer. Aí surge a superbactéria. Não existe ficou viciado. Existe apenas os adaptados. Os adaptados, os aptos sobrevivem, eles se proliferam e aquele remédio, veneno, já não funciona neles. O que é que acontece com piolho, acontece com barata, com os inseticidas, com a vacina da gripe. Todo ano você tem que produzir um novo, porque aqueles que não morreram, que sobrevivem àquele veneno, vão ter a maioria neste ano de uma nova droga. Rapidinho aqui, galera, só aguenta mais um pouquinho comigo. Teoria sintética da evolução ao neodarwinismo. A teoria sintética da evolução ao neodarwinismo une a, a seleção natural à genética, unem Darwin ao Mendel. Isso é o neodarwinismo. Agora vocês vão ouvir falar em mutação, que é a alteração do código genético ao acaso. Essa mutação ocorre o tempo todo e nem sempre é visível. Ela pode ser só no DNA, sem muitas modificações, ou pode ser visível. Recombinação genética, que é o crossover, que a gente ainda vai estudar linkage genética de populações.